Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Paulo Silva, sou do sexo masculino, com 49 anos, sou pardo, cabelo militar, tenho estatura mediana. Estou trajando calça jeans e camisa azul. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e eu usarei uma tela interativa para as anotações. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, a gente vai apresentar mais um sólido de revolução, agora o cone de revolução, né? O objetivo da aula é apresentar o cone de revolução, bem como os elementos do cone, identificar as seções e conhecer expressões para o cálculo de áreas e volumes do cone, ok? Bom, primeiro vamos à definição de cone. Observem só. Cone é um sólido geométrico circular que possui uma base circular e um ponto situado fora do plano, chamado de vértice do cone. Ele é classificado como um corpo redondo por ter um círculo na base e por ser gerado a partir da rotação plena de um triângulo em torno de um eixo. Bom, então aqui nós temos os principais elementos do cone, né? Observem só que eu me referi à base circular. Observem que a base é um círculo de raio R. Nós temos um ponto V fora da base chamado de vértice. Observem que a rotação plena desse triângulo, nesse caso retângulo, vai dar origem ao que a gente chama de cone reto. Todo segmento de reta que liga o vértice a um ponto do círculo da base é chamado de geratriz, ok? Esse segmento que une o centro da base até um ponto externo da circunferência é chamado de raio. E aí nós temos a altura do cone como sendo a distância do vértice ao plano da base. Para esse caso, esse cone é chamado de cone circular reto, uma vez que o eixo do cone, que é exatamente essa reta que passa pelo vértice e o centro da base, formar 90 graus com o plano da base. Os principais elementos, portanto, são o raio da base, geratriz, a altura do cone e o eixo, que é uma reta que passa pelo vértice e o centro dela. Beleza? Vamos então agora para uma animação onde eu vou apresentar como é que se obtém o cone a partir da rotação plena de um triângulo retângulo em torno de um dos seus catetos, ok? Vamos a essa animação. Observem aqui nessa figura que nós temos um triângulo retângulo, um triângulo BOV. Esse triângulo tem catetos e hipotenusa, né? A hipotenusa é G e os catetos são RH. E observem que a rotação plena desse triângulo rosa em torno do eixo OV vai dar gerar exatamente esse cone chamado de cone de revolução. Observem que ele tem esse nome por causa da rotação plena do triângulo rosa em torno do eixo OV. Lembrando que o eixo é uma reta que passa pelo vértice do cone e o centro da base, ok? Muito bem, gente. Agora nós vamos observar a planificação do cone reto nas suas seções. Observem só, dado o cone de geratriz G, observem que ele planificado vai dar origem a duas superfícies, a duas seções, uma chamada de seção lateral, que corresponde a um setor circular de raio G e ângulo θ, e a base como sendo um círculo de raio R. Então, nessa planificação, vocês observem que o cone foi obtido a partir da união dessas duas seções, uma chamada de seção lateral e a outra seção da base ou simplesmente base. Então, o cone planificado tem duas seções, a área lateral vai ser exatamente a área do setor circular e a área da base vai ser a área do círculo. Observem que pelo fato de a base ser um círculo, a área da base é dada por π vezes r ao quadrado, onde o π vale em torno de 3,14 e o r é o raio da base. Ok? A área lateral, pela planificação que nós vimos agora há pouco, corresponde à área do setor circular. Um setor de raio igual a geratriz e um ângulo θ. Ora, a área lateral desse cone é dada por π vezes r vezes g, onde r é o raio da base e g é a sua geratriz. Ora, se eu fizer o cálculo, se eu somar a área lateral com a área da base, eu vou ter simplesmente a área total do cone. E aí a área total, colocando o πr em evidência como fator comum, será dada por π vezes r, que multiplica r mais g. Observem que se eu fizer a distributiva agora, π vezes r vai dar πr ao quadrado, que é a área da base. E se eu fizer π vezes r vezes g, vai dar a área lateral. Lembrando que na planificação do cone nós obtivemos duas superfícies planas, uma correspondendo à superfície lateral e outra correspondendo à base. Ok? Já o volume do cone, a gente pode obter considerando que o volume de um cone é 1/3 da área da base, lembrando que π vezes r ao quadrado é a área da base vezes a altura. Essa é a expressão para calcular o volume, exatamente o conteúdo que eu posso obter, por exemplo, com um cone de base de raio R e altura H. Questão de número 1. Observem essa questão que diz o seguinte: uma barra de chocolate na forma de um paralelepípedo reto, com 20 centímetros de comprimento, 6 centímetros de largura e 2 centímetros de altura, teve uma fatia de 2 centímetros retirada do comprimento.
também na forma de um paralelepípedo reto. E o restante foi totalmente derretido e utilizado para fabricar bombons na forma de cones retos e maciços, com 4 centímetros de altura e 2 centímetros de diâmetro na base, ok? Usando que a aproximação do π é 3 e sabendo que todo o chocolate derretido foi utilizado, ele pede o número de cones que puderam ser fabricados, foi de letra A, 54, letra B, 55, letra C, 56, letra D, 57 e letra E, 58. Vamos à resolução. Ora, por hipótese, nós temos na figura 1 paralelepípedo de comprimento 20, largura 6 e altura 2, aonde foi retirado um outro paralelepípedo. Esse paralelepípedo que foi retirado, ele é um paralelepípedo que tem 2 de comprimento, 6 de largura e 2 de altura. Ok? Vamos calcular então o volume depois de retirado. O volume de um prisma é dado pela área da base. Nesse caso, 20 menos 2, 18, vezes 6, vezes 2, que é a altura dele. Ora, 18 vezes 2 é 36, que multiplicado por 6 vai dar 216 centímetros cúbicos. Esse aqui é o volume todo de chocolate já obtido a partir da retirada daquele pedacinho de 2 centímetros. Ora, todo esse chocolate foi derretido para gerar bombons na forma de cone, com diâmetro 2. Vocês lembram que se o diâmetro for 2, o raio é 1 e a altura é 4. Bora calcular o volume de um bombom, o volume de um cone. Lembrando que o volume de cone que a gente abordou agora há pouco é 1/3 da área da base, que é π, vezes o raio. Se o diâmetro é 2, o raio 1 elevado ao quadrado vezes a altura h. Só que, por hipótese, o π foi dado como aproximadamente 3. Então, fica 1/3 de 3. 4 vezes 1 elevado ao quadrado é 4. O que eu chego à conclusão, portanto, de que o volume de cada bombom corresponde a 4 centímetros cúbicos. Ora, como existe uma proporcionalidade direta entre o volume, a quantidade de bombons e o volume, eu vou fazer uma regrinha de 3. Ora, se um bombom de chocolate no formato cônico ocupa 4 centímetros cúbicos, quantos bombons nós teremos com 216, que foi obtido do derretimento do volume do bombom na forma de paralelepípedo? Quando eu fizer o meio pelos extremos, eu chego à conclusão de que 4n igual a 216, que quando eu dividir 216 por 4, eu vou chegar à conclusão de que eu consigo formar 54 bombons cônicos de chocolate. Beleza? Resposta na letra A. Vamos à questão de número 2 agora. O sólido exibido na figura representa um silo e é composto de um cilindro equilátero e de um cone reto. Sabe-se que o volume do cilindro é igual a 16π e que no cone o segmento AE tem a mesma medida do segmento BE, que vale raiz quadrada de 13. Usando que o volume de um cone é 1/3 de πr ao quadrado h, o volume total do silo em metros cúbicos é letra A, 26π, letra B, 20π, letra C, 22π, letra D, 28π e letra E, 25π. Vamos à resolução dessa questão. Bom, por hipótese, o nosso silo ele é constituído de um cone, de um cilindro equilátero e de um cone. Ora, como o cilindro equilátero, eu lembro que essa seção, chamada seção transversal, ela corresponde a um quadrado. Como isso aqui é o diâmetro da base, eu vou chamar de R o raio da base. Pelo fato de ser um quadrado, o diâmetro da base coincide com a altura. Então, se o diâmetro é 2R, a altura é 2R. Vamos então calcular primeiro o volume desse cilindro. Vamos lá, volume do cilindro. Área da base, π vezes R elevado ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é 2R. Ora, mas por hipótese, o volume desse cilindro ele me deu como 16π. Fazendo os devidos cancelamentos, eu vou obter que 2R vezes R ao quadrado vai dar 2R ao cubo. Do outro lado, igual a 16. Então, claramente, aqui a gente nota que o R ao cubo é igual a 8. R ao cubo vai ser igual a 2 elevado ao cubo, a decomposição em fatores primos, da onde eu tiro que o raio da base vale 2 centímetros, 2 metros. Esse é o valor do raio. Ora, eu posso obter, pelo fato disso aqui ser um cone reto, esse lado aqui sendo 2, por hipótese, o lado BE vale raiz de 13. Então, eu posso achar a altura desse cone usando simplesmente o velho teorema de Pitágoras, nesse triângulo aí. Então, vamos lá, teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, raiz de 13 elevado ao quadrado, é igual ao raio elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, mais h ao quadrado.
Ora, raiz de 13 ao quadrado é raiz de 169, que é 13. Do outro lado, igual a 2 ao quadrado, que é 4, mais h ao quadrado. Ora, daqui eu tiro, então, que h ao quadrado igual a 9, 13 menos 4, e, portanto, eu concluo que a altura do cone é igual a 3 centímetros. Ora, como eu tenho o volume do cilindro, que é 16π, e ele pede o volume do silo, basta, portanto, eu achar o volume do cone. O volume do cone, 1/3 de π, vezes o raio, que é 2 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 3. Lembrando que o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Ora, fazendo os devidos cancelamentos, eu tiro que o volume do cone vale 4π. Ora, se o volume do cilindro é 16π e o volume do cone que eu achei é 4π, o volume total do silo é tão somente a soma dos dois. Então, o volume total vai ser 16π mais 4π. O que eu chego à conclusão de que esse volume, então, é 20π. Esse, portanto, é o volume total do nosso silo, no formato de cilindro e cone. Resposta na letra B. Vamos à questão de número 3 agora. Um recipiente com formato de um cone circular reto, cujo diâmetro da base mede 10 centímetros, estava totalmente cheio de água. Parte dessa água foi escoada para um outro recipiente, graduado, que encheu até a marca de 120π centímetros cúbicos. Esse valor aqui é o valor que foi retirado. E desse modo, o diâmetro da borda da água restante no recipiente cônico ficou igual a 6 centímetros, conforme mostra a figura. Nessas condições, é correto afirmar que a altura do nível de água restante no recipiente cônico, indicado pela letra X, é letra A, 10 centímetros, letra B, 12 centímetros, letra C, 9 centímetros, letra D, 8 centímetros, na letra E, 14 centímetros. Vamos à resolução da questão. O volume do cone, ele é dado por 1/3 da área da base, que é π vezes r elevado ao quadrado, vezes a altura h. 1/3 da área da base vezes a altura. Ora, o volume desse cone vai ser igual a 1/3 de π. O raio da base, se o diâmetro é 10, o raio é 5, a metade, 5 elevado ao quadrado, vezes a altura desse cara, que é igual a 18. Tudo bem? Ora, 18, ele é múltiplo de 3. Vai dar 6π e 5 elevado ao quadrado é 25. Esse produto vai me levar ao resultado de 150π centímetros cúbicos. Esse aqui era o volume de água inicialmente dentro do tanque cônico. Beleza? Como ele falou que foram retirados 120π centímetros cúbicos, se eu pegar aquele valor e tirar 120π, vai dar o valor do volume restante. Então, o volume restante, que é o volume desse coninho aqui, vai ser igual ao volume total, que é 150π, menos o que foi retirado, que é 120π. Ok? Só que esse volume é o volume desse coninho aqui, de diâmetro 6, e, portanto, raio 3, e altura x. Vamos lá? Volume do coninho, 1/3 da área da base, que é π. Eu vou precisar do raio, só que o raio tem que ser ao quadrado. O raio é 3 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é x. Isso tudo vai ser igual a 150π menos 120π. 150π menos 120π dá 30π. E aí, então, eu devo fazendo os devidos cancelamentos. Primeiro, π cancela com π. 3 ao quadrado é 9, dividido por 3 fica 3. Portanto, 3x é igual a 30. Se eu fizer a divisão por 3 dos dois lados, eu vou achar o valor do x, que é o que está sendo pedido. Se eu dividir desse lado por 3, vai ficar x. E se eu dividir desse lado por 3, vai dar 10. Portanto, a altura de água que ficou nesse tanque cônico restante corresponde a uma altura de 10 centímetros. Resposta letra A. Muito bem, na aula de hoje vimos o cone de revolução apresentando os principais elementos, a rotação do triângulo retângulo em torno do eixo, bem como a planificação. Também vimos as áreas e volumes do cone. Esses assuntos são extremamente importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.